Eu quero falar também sobre a decisão do governo apresentada hoje de corte nos gastos públicos. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero dizer que muitas vezes quando começa a se realizar algo que a gente previu, comemora-se. Eu não comemoro o fato de que o governo reconhece com essa decisão que a economia está bem, mas não vai bem. Que eu venho falando aqui várias vezes. Está bem quando a gente analisa o tamanho do nosso produto interno bruto, embora a taxa de crescimento seja baixa. Está bem quando a gente analisa nossas exportações, embora os produtos sejam primários e com uma demanda que nós não temos o controle sobre ela, diferente da demanda por bens com alto conteúdo de inovação, que você inventa hoje e sabe que amanhã haverá uma demanda. Se você aumentar a produção de soja, não pode garantir que amanhã haverá demanda. Se você aumentar a produção de ferro, não garante que amanhã haverá uma demanda. A economia brasileira ainda está bem, mas ela vai mal. Vai mal se você analisar o problema da incapacidade de inovação, da baixa capacidade de poupança, do nível da educação, que hoje é uma condição fundamental da economia. Se analisa-se o baixo tamanho da infraestrutura e sua eficiência. E se a gente analisa o elevado gastos públicos. E quando a gente diz que existe um elevado gasto público, é natural que a gente até entenda, e eu entendo perfeitamente a necessidade de redução de gastos, do chamado contingenciamento. Mas não pode ser dessa maneira. Não pode ser, em primeiro lugar, com o desrespeito a um dos poderes da República Brasileira, que é o Congresso. O caminho para fazer corte de gastos tem que ser, em primeiro lugar, a presidenta reconhecer as dificuldades que atravessa. Em segundo lugar, vir discutir essas dificuldades aqui. Não precisa ela vir, mande seus ministros. E aí pedir ajuda do Congresso para decidir quanto cortar, onde cortar e os impactos desse corte. Nós não vemos isso. Há pouco eu disse numa parte que eu tomei conhecimento desses cortes, de um orçamento que eu votei aqui, quando um jornalista me perguntou o que é que eu achava deles. E, sinceramente, é humilhante tomarmos conhecimento de algo tão importante por meio da imprensa, em vez de sermos não apenas alertados, mas consultados antes. Esse contingenciamento de gasto, da maneira como foi feito, é um contingenciamento do poder do Congresso. Esse corte de gastos que foi feito, dessa maneira que foi feito, esse é um corte do poder do Congresso brasileiro. Eu estou absolutamente disposto a discutir e ajudar na redução de gastos, porque eu creio que estamos gastando mais do que é possível para a economia estar bem e ficar bem no futuro. Mas eu quero poder dar minha colaboração. E, nesse sentido, eu quero que minha voz seja ouvida para dizer que os gastos não devem sair da educação, como estão querendo tirar quase 2 bilhões de reais. Era preciso ouvir aqui alguns senadores que dissessem que é preciso tirar da educação e outros que digam não tiremos da educação. Alguns que digam tiremos do transporte, outros que digam não tiremos do transporte. Mas é preciso nos ouvir. E não se ouve. Um desrespeito total, fazendo um contingenciamento sobre o poder do Senado, do Congresso. E, portanto, um contingenciamento, senador Pedro Simão, não apenas das finanças, um contingenciamento da democracia pela maneira como foi feito. Eu gostaria também de ver aqui sendo discutido, no primeiro momento, desde o início, uma abertura do detalhamento desses cortes. Vamos cortar, por exemplo, 3 bilhões nas cidades. Eu preciso saber, para ficar tranquilo, como representante de uma parcela do povo brasileiro, se esse corte vai ser em estádios ou se vai ser em saneamento. Nós não sabemos, senador Pedro Simão. Nós ficamos voando no ar. De onde será esse gasto cortado? Eu quero saber na educação onde será o gasto, e não apenas o valor do gasto. Mas nós não somos informados disso. E eu quero saber, sobretudo, qual o impacto macroeconômico desse corte de gastos.
coisa que eu tenho falado, insistido na Comissão de Educação, que nós estamos fechando os olhos. O orçamento não é apenas uma peça de finanças públicas, é uma peça de macroeconomia. Se você reduz R$1 de um gasto, do ponto de vista das finanças, é R$1 tirado. Mas do ponto de vista do impacto econômico, depende de onde você tira esse dinheiro. Há lugares que, retirando gastos, não gera nenhum problema na economia. E há outros que, se você retirar gastos, recursos, você gerará um problema muito sério na economia daqui para frente. Eu vou pedir, senador Boca, que o presidente Delcídio, logo que voltemos ao trabalho pós-carnaval, faça um estudo sobre o impacto macroeconômico desses gastos. Eu propus no ano passado que fizéssemos um estudo na Comissão de Economia sobre o impacto macroeconômico do orçamento. Nós não fizemos ainda. Nós não fizemos. Tratamos o orçamento como se fosse apenas uma questão de finanças. Não é apenas uma questão de finanças, é uma questão de economia, de macroeconomia. Eu vou pedir que isso seja feito. E, finalmente, eu gostaria de ver esclarecido um detalhe. O governo alertou de que haverá uma redução na receita e que, por isso, tem que reduzir os gastos. É preciso saber, primeiro, por que tem redução na receita? Porque quando a gente vê a publicidade do governo, a fala do governo, isso é um paraíso. Mas se há redução de receita, é porque há problemas na produção. Porque não houve nenhuma redução da carga fiscal do ponto de vista dos impostos. Então, se houve uma redução na receita, sem ter havido uma redução no nível dos impostos, é porque houve uma queda na produção que aparece depois, mais adiante, na redução dos impostos. Então, o governo tem que falar com franqueza, dizendo: nós estamos numa situação perigosa, nós não podemos dar continuidade a esse rumo. O governo de Roma, por exemplo, se negou agora a receber as Olimpíadas, que eram um dos países candidatos. Por quê? Porque ele está dizendo: nós estamos em crise, nós estamos com problema, nós não temos condições de assumir o financiamento das instalações de Jogos Olímpicos. O Brasil não pode mais parar isto. Mas precisa dizer que foi um erro ter escolhido, decidido e trazido para aqui as Olimpíadas, no momento em que a gente sabe que é preciso um aperto nos gastos. Porque, eu quero saber, fala-se em redução de receita no valor de 30 e se aperta os gastos em 55. A minha impressão é porque a redução na receita vai ser de 55 e não de 30. O que quer dizer que a crise é mais grave do que estão tentando nos mostrar. Eu quero saber, portanto, os detalhes de toda essa decisão tomada nas caladas da noite e nos subterrâneos do Palácio do Planalto, senador. Nós, como senadores, temos uma obrigação de saber o que é que está acontecendo, inclusive para apoiar. Porque eu venho dizendo há muito tempo, não dá para continuar com esses gastos. Não dá. Estou aqui pronto para apoiar a redução de gastos. Mas eu quero saber por quê, aonde e poder votar qual gasto a gente vai escolher para reduzir. Qual gasto a gente não vai deixar que se reduza. É isso, senhor presidente, que eu quero dizer. Lembrando que eu venho falando há meses que a economia está bem, mas não vai bem. Mas não estou nem um pouquinho hoje comemorando o fato de que aqui aquela minha pré-eleção, aquela minha fala, todas as falas estão mostrando, pela decisão do governo, que ela é verdadeira, que há sinais perigosos, que há uma luz amarela na frente da economia brasileira. Eu não comemoro o fato de ter acertado. Eu me preocupo ainda mais porque estou como senador e o Congresso, e, portanto, a democracia, estamos excluídos de participarmos das dificuldades que eu antevejo que o Brasil vai viver e que me faz entender as preocupações do governo ao querer reduzir gastos. Era isso, senhor presidente, que eu tinha